essa confusão entre autor e obra. Já foi até falado aqui, mas voltando a falar sobre isso. Então você é a favor de prender ou condenar alguém por sua arte, pela sua peça teatral, ou por aquilo que é falado no palco, ou pela sua música. Então volte ao teatro grego, um dos mitos mais conhecidos de Édipo. Édipo, ao nascer, teve uma profecia do oráculo que ele iria incendiar a cidade, matar o seu pai e casar com a própria mãe. Uma coisa absurda, horrenda. Então seu pai tenta se livrar dele. Ele paga um homem para se livrar, mas esse homem fica com pena. O garoto é amarrado num tronco de uma árvore. Édipo significa pés inchados. Um casal o encontra e cria. Nossos pais adotivos o criam. Acontece um problema que ele tem que sair do seu local de criação. Ele vai parar na cidade justamente dos seus pais biológicos. Chegando lá numa confusão, ele mata o próprio pai. Ao matar seu pai, sem saber, ele era o rei daquela cidade. A cultura daquela cidade era: matou o rei, você se torna rei. Ele se torna o rei, se casa com a própria mãe. Ele cumpre o destino mesmo sem saber. É uma questão do destino e os gregos, né? Tinha essa mitologia, essa ideia. E então, você vê uma polêmica sobre incesto, uma coisa moralmente não aceita pela sociedade, né? Pela Bíblia também é condenada. Mas então, você então prenderia Sófocles com essa sua peça teatral baseada nesse mito? Tem também a Antígona, que é uma das irmãs de Etéocles e Polinices, também da família do Édipo. Então Etéocles e Polinices se matam num duelo ao mesmo tempo, enfia a espada no outro, sendo que um é considerado que morreu pela pátria, defendendo. O outro morreu traindo a pátria. Então os gregos resolvem que o que estava lutando pela pátria pode ter um funeral digno, o outro não pode. Antígona vai até o fim, querendo dar um funeral digno para o irmão que foi considerado traidor, mesmo contra a lei divina e a lei da sociedade. Está em debate sobre polêmica e sobre o que a sociedade acredita ou não. Os assuntos que as pessoas não gostam de falar. Então Antígona prefere morrer e vai te encontra. Mais uma vez, você iria prender o escritor ou autor da obra por esse questionamento? Então você vai caminhando, você tem vários livros que têm esse questionamento no decorrer da sociedade. Outro seria o Gustave Flaubert, na França. Madame Bovary, a mulher se casa naquela temática romântica que tinha na época, né? Ali do século XIX da França. O livro é por volta de 1857, se não me engano, 1856. É considerado o primeiro livro realista que quebra o paradigma romântico, porque a mulher é inocente, né? É virgem. Ela, depois de casada, ela trai seu marido, que é um médico. Ela trai mais de uma vez. E aí, Flaubert foi à corte da França, foi processado por sua personagem. Então você acha legal ser processado, você acha viável processar um escritor renomado já na época, por causa de uma personagem? Voltando também ali em 1774, você tem na Alemanha o escritor Goethe, alemão, do livro do romance chamado O Sofrimento do Jovem Werther, que é considerado o primeiro romance romântico da Europa. E Werther é um jovem, ele pratica pintura, o livro é epistolar, são cartas de Werther para o seu amigo Guilherme, na tradução livre, né? É um nome alemão. Alguns traduzem como Guilherme. E ele vai se apaixonar por Carlota. Então o Werther se apaixona por Carlota. Ele vai contando nas cartas para o seu amigo. Sendo que Carlota já é comprometida com outro homem. Em nenhum momento ela dá sinais de que... Mas ele acha que tem sinais. Ele começa a criar entrelinhas. O fato dela olhar para ele de vez em quando, na brincadeira com as crianças, com a brincadeira de dar um bolo na mão. Quando chega na vez do Werther, ela dá um bolo mais forte para brincar com ele. Ele começa a criar várias indiretas, várias na cabeça dele, né? Que poderia ter tido algo. É a questão do amor platônico, que também já seria discutido no Romeu e Julieta, de Shakespeare. Então, uma retomada. Werther não lida muito bem com isso. Carlota vai continuar seu noivado, vai casar com seu noivo. E Werther no final, spoiler, se você não quer ouvir, é um livro clássico. Werther comete suicídio com as pistolas do noivo de Carlota. E mais uma vez o autor, o Goethe,
foi chamado à corte também, foi processado, e houve uma onda de suicídios após a publicação desse livro. Foi considerado ser romântico, morrer jovem, morrer por amor. Alguns que isso baseado em dizeres, né, na literatura, nos estudiosos. Que até a roupa que o Werther, o personagem, usava, alguns jovens estavam imitando e cometendo suicídio, quando não eram correspondidos amorosamente. E tem até um pouco de misoginia aí no meio, né? Que você vai combinar até nesses movimentos aí que você pode ver hoje em dia aí de Red Pill, mas aí seria uma outra questão, uma outra problemática. Mas mais uma vez a questão do autor e obra. É válido você processar o autor porque um personagem seu fez, que é uma coisa amoral ou imoral, ou contra o status quo, né? É questionamento. Então você vai para o âmbito da música. Você agora teve 2 MCs também que foram presos por causa de suas letras da cultura do funk, não vou citar nomes. Só que aí uma pequena diferença, né? Um dos MCs claramente faz apologia a uma facção criminosa, a porte de arma ilegal durante o palco, no show. Isso sim, culmina um erro, uma violência real das pessoas ali presentes. Eu acho interessante que isso foi debatido bem rápido, ficou falando muito durante 2 semanas e o assunto praticamente já morreu. Os 2 MCs foram presos, mas foram liberados, já estão aí soltos. Em contrapartida, você tem um humorista, por causa de piadas, coisas que ele falou, querem condená-lo a 8 anos de prisão. A questão é até onde você está confundindo o autor e obra, e o seu gosto pessoal, com o senso geral, e com lei, com coisas do mundo real. Então a literatura sempre vai te dar esse exercício mental, para você se questionar a sociedade, pensar, repensar. Mas até onde algo que um autor escreve, fala, interpreta, num personagem, num palco, artisticamente, e o que o indivíduo faz como ser humano real, na vida real, cotidianamente. Há essa separação, há esse processo cognitivo no brasileiro, então, que estamos aqui no Brasil, falamos do brasileiro. As estatísticas de leitura cada dia, o brasileiro não gosta de ler, a educação vai de mal a pior, os livros mais vendidos são livros de autoajuda, né? Autoajuda porque ajuda o escritor, né? Deve ser, né? Autoajuda, de conteúdos questionáveis. Há uma avalanche de coaches agora, coaches comportamentais. Então, até onde um indivíduo brasileiro tem essa capacidade de cognição, de diferenciar o que de fato é a opinião dele, o que de fato é a opinião do espectro político ou partidário, do que mandam ele pensar, ou opinião da massa. E a questão da democracia? É democrático aquilo que eu concordo e aquilo que eu não concordo muito. E até onde de fato é uma coisa que vai. Já é uma coisa que vai além de tudo, né? Que realmente pode causar perigo às pessoas, né? Causa morte real. Você vê também agora a questão da IA, até a questão da imaginação das pessoas vai ser meio que. Vai ser influenciada. Você tem uma avalanche de memes de IA, chamados de brain rot, né? Esses personagens aí de memes que são disseminados em vídeos curtos. Há também a problemática da rede social, das telas. Os vídeos curtos passam aleatoriamente. Um jovem hoje em dia tem problema de continuar um raciocínio, né? Uma história começo, meio e fim. Ele tem dificuldade de acompanhar esse padrão narrativo, que é uma narração, descrição. A tecnologia é cada vez mais real, as fake news. Há programas agora que imitam a sua voz, imitam a realidade, criam imagens. Então, o ser humano com um QI, que é o QI brasileiro, do QI do brasileiro médio hoje em dia, é considerado, segundo algumas pesquisas, 84, que está abaixo do limite de um QI normal, né? Seria de 90 a 100. Então, mais uma vez, falta de educação, falta de leitura, de literatura. Parece que estamos debatendo assuntos que já foram debatidos, não andando em círculo. Tudo isso a literatura, o teatro tem o papel de questionar, debater. Então eu fico me perguntando,
Você de fato tem uma opinião? Você de fato é um ser que pensa por si mesmo? Ou está seguindo essas torcidas organizadas, partidárias, né? Está seguindo aquilo que um certo grupo pensa ou manda você pensar daquela forma. Então o brasileiro parece que não está preparado para esse tipo de debate, não tem poder, não tem bagagem intelectual, né? Que é lamentável. Então, te convido a pensar sobre essas questões, os livros que você anda lendo, que anda te influenciando, e você possa refletir de fato sobre assuntos atuais.